Bom dia, pessoal. Daqui a pouquinho eu estou entrando pelo Facebook ao vivo, mas estou fazendo esse vídeo também para deixar no meu canal no YouTube, porque eu acho que pode ser uma outra fonte de pesquisa que pode estar ajudando todo mundo aí a desbravar esse tema chamado TCC, tá joia? Mais uns minutinhos e eu já coloco para rodar no ar e vocês vão aproveitar também, tenho certeza. Obrigada, tá, pessoal? Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui entrando uns minutinhos antes para aguardar o pessoal entrar, localizar a live, para a gente bater aí um super papo sobre TCC. Vamos ver quem vai entrando. Luiz, Heloíse, bom dia, lindona. Tudo bem com vocês? Luiz, Heloíse, bom dia, lindona. Tudo bem com vocês? Luiz, Heloíse, bom dia, lindona. Tudo bem com vocês? Oi, Adri. Joelma, Zina, bom dia! Que bacana, pessoal. O tema de hoje é quente, para aquecer aí esse sábado frio. Cláudia, Ellen, bom dia. Bé, obrigada pela presença. Espero que seja bastante útil para vocês. Para aquecer aí esse sábado frio. Cláudia, Ellen, bom dia. Bé, obrigada pela presença. Espero que seja bastante útil para vocês. Darlon, bom dia. Oi, Ju. Bom dia, Ellen. Aramis, Andressa. Gente, que legal ter vocês comigo. Pessoal, eu estou aqui em casa, lógico, como vocês podem ver. Estou tentando trabalhar aqui com o celular e com o computador para poder ler, talvez, as perguntas que vocês possam vir a ter. E aí depois vou tentar salvar e deixar o vídeo no meu canal no YouTube também. Vamos ver se tudo isso vai dar certo. Se vocês notarem qualquer problema de fala, que o som está muito baixo, vocês vão me avisando, beleza? Bom, pessoal, então assim, para vocês que já estão na faculdade, vocês viram que aí a última semana, no caso da agronomia, exatamente no sábado passado, faz uma semana, a gente teve aí com bancas, né? E acontece, pessoal, que quando a gente é convidado para uma banca, é lógico que você tem expectativas sobre o assunto, né? Tanto sobre o que você vai ler, quanto o que você vai assistir. Afinal, é a forma com que o aluno está assinando um trabalho com seu próprio nome, né? Então, para muitas pessoas, o TCC é o seu primeiro livro, né? Porque ele é uma obra e ele vai à tua assinatura como autor. Então, gente, é muito importante para nós como autores, como para nós como banca, colocar à disposição desse mercado voltado à pesquisa, trabalhos que tenham qualidade, né? Primeiro, porque é você que assina. Segundo, porque tem orientadores envolvidos. Terceiro, porque você está defendendo o nome de uma faculdade. E, por último, porque uma banca foi chamada para avaliar teu trabalho. Então, se essas pessoas foram convidadas, é porque elas têm entendimento na área, sobre a metodologia, sobre a questão da formatação do trabalho, da ideia, e todo mundo entra nesse pacote de qualidade, né? Então, antes da gente começar a entrar nos detalhes, eu queria trazer
a base disso para vocês. Então, assim, pessoal, qualquer faculdade até hoje, a gente está vendo que tudo está mudando no mundo muito rápido, e a cada dia a gente tem novidades em todas as áreas. Pode ser assim com o TCC também? Lógico que pode. Mas o que eu vou falar para vocês é a respeito da experiência que eu tenho na área. Então, assim, aqui é a professora Daiane falando, né, a Daiane, pesquisadora, sobre o que eu aprendi nesses últimos anos, sobre pesquisa, sobre TCCs, tanto dos trabalhos que eu orientei na graduação, na pós-graduação, assim como das inúmeras bancas que eu participei, que eu acho que está chegando aí próximo de 300. Então, foi muito trabalho lido, foi muita conversa colocada na mesa, então eu acho que tem alguma coisa para agregar aí, para dividir com vocês, tá? Então, assim, pessoal, qualquer faculdade, ela tem 3 missões com seus alunos. O ensino, que é inerente, né? Você está contratando um pacote, e esse pacote básico é o ensino. O segundo é a extensão, que é tudo que é extramuros da faculdade. Então, todo o trabalho que você presta de apoio a uma comunidade, tudo que você leva da faculdade para fora, toda a informação é extensão. E o terceiro pilar é o da pesquisa. Então, algumas faculdades, principalmente estaduais e federais, elas têm um programa de pesquisa muito avançado, né? Os professores, eles têm uma carga horária dividida entre as aulas e entre a extensão e principalmente a pesquisa, né? Então, eles participam de vários editais, eles conseguem montar vários projetos, linhas de pesquisa, e isso dá origem para frente às linhas de mestrado e doutorado e até as oportunidades de pós-doc. Para as faculdades particulares, que aí é mais a vertente que eu tenho vivido nos últimos anos, a pesquisa, ela pode acontecer via grupos de estudo, com alguns professores que estejam dispostos a isso, mas dentro da nossa grade, ela é simbolizada pela disciplina de TCC. Tá? Então, é alguma forma, digamos assim, que o MEC garante que todo mundo que passar pelo ensino superior vai ter um contato, mesmo que mínimo, com essas 3 pilares. Então, o ensino, cada curso tem uma carga horária, a extensão entra no que vocês conhecem também por atividades complementares, né? Então, o que você participa fora da faculdade. E aí vem a questão da pesquisa, então, determinada aí pelo TCC. Que em algumas faculdades ele é um TCC único, em outras ele está dividido entre TCC1 e TCC2, que é o nosso caso aqui na Unopar. Então, vamos entender o seguinte, gente. O que é mais importante, o TCC1 ou o TCC2? Não tem como dizer o que é mais importante. Primeiro, porque um é pré-requisito para o outro. Segundo, que os dois não são a mesma coisa. Então, o que eu percebo? Quando eu sou banca de TCC2 e as bancas não são boas, ou a gente começa a fazer perguntas na arguição e os alunos começam a se bater para responder, é porque o TCC1 não foi bem feito. Tá? Então, gente, para vocês que estão indo para o TCC1 ou que acabaram de ter TCC1 e vão ter TCC2, usa desse período aí entre semestres, né, essas pseudo-férias que a gente tem aí em julho, para você rever esse teu trabalho e reprogramar a tua rota. Tá? Então, eu vou trazer para vocês um olhar sobre essa pesquisa, que é o meu olhar, eu estou dividindo isso com vocês. Outros professores, gente, podem ter outra visão sobre o assunto, né? Podem ter outros especialistas no tema. Eu vou estar dividindo a minha forma de ver isso com vocês, tá? Então, a primeira forma é essa, é a forma da gente trabalhar pesquisa na faculdade. Então, se eu estou trabalhando pesquisa, automaticamente eu virei pesquisador, tá? Então, quando você está escrevendo um TCC, você não está escrevendo ele como um aluno, você está escrevendo como um especialista naquele tema que você escolheu. Então, é a tua experiência como pesquisador que começa na faculdade. Isso, gente, pode ser levado à frente, você pode entrar em alguma instituição de pesquisa para trabalhar, você pode seguir para linhas de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, quer dizer, seguir uma carreira acadêmica que pode ter a ver com dar aulas ou não. Né? Então, aí vai depender muito dos cursos em si e das carreiras que desprendem de todo esse conhecimento, tá? Então, eu acho que essa é a primeira grande consideração. Você passa a ser um pesquisador. Por isso, gente, que uma banca, ela olha para vocês com outros olhos. E não é à toa
que ela acontece no final do curso, né? Então, por que que ele é um trabalho, né, de conclusão de curso, ou também chamado em alguns locais de trabalho de final de curso? Porque, gente, imagina-se que os alunos já passaram por todos os períodos, por todas as disciplinas, né? Então, vocês já tiveram um conhecimento, que aí vai variar de aluno para aluno, do básico ao avançado, né? Do média 7 até o média 10, sobre determinados assuntos. Já deu para você sentir nesses 4 anos, 5 anos, qual que é o tema que você mais gosta de estudar? Qual que é a disciplina que você mais tem facilidade, que você tem prazer, né? E normalmente é nessas disciplinas que vocês mais gostam, elas acabam sendo uma linha a qual você vai seguir, né? Então, dentro de agro, pode ser, por exemplo, fitopatologia, entomologia, plantas daninhas, fertilidade. Dentro das engenharias vão ser outras, dentro do direito vai ser outra, dentro da administração vão ser outras, né? Então, as áreas são amplas e muitas áreas conversam entre si. Então, a gente consegue, às vezes, fazer com que esses universos se encontrem, e aí eu posso trazer uma literatura muito rica e engrandecer muito a pesquisa com isso. Então, para vocês, a primeira dica é: se vejam como pesquisadores. Tá? Então, ali vocês vão ser responsáveis por uma obra que vai simbolizar, o que vai ser a cereja do bolo do teu final de curso. Tá? Então, ela é muito importante. Então, gente, a primeira coisa é que você é o pesquisador. Então, se você é o pesquisador, o trabalho é seu. Tá? Mas, para o final da nossa conversa, eu vou falar com vocês a respeito de plágio, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões de veracidade de informação, né? Mas eu quero deixar isso um pouquinho mais para o final, para a gente preparar uma linha de raciocínio. Tá? Então, ok, você está fazendo TCC, você já entendeu que você é um pesquisador. Ótimo. A partir daí, gente, entende-se que, né, então, por que a pesquisa é exigida na faculdade? Por que o MEC ainda exige que que todas as faculdades tenham TCC nos seus cursos? Porque, pessoal, além de ser uma experimentação para o aluno dentro dessa área, vamos dizer assim, o governo entende que a parcela da população que consegue ir para o ensino superior, ela ainda é muito pequena, né? Hoje, muito melhor do que há anos atrás, porque houve um tempo que a gente só tinha faculdades federais e estaduais, e elas não conseguiam atender uma demanda, e aí que entram as faculdades particulares, né? Então, existia uma demanda muito grande e não tinha oferta de vagas, né? Então, a gente vê até hoje que algumas faculdades aí, federais e estaduais ainda têm uma competição muito grande pelos alunos para conquistar aquelas vagas. E aí entram as faculdades particulares, fazendo parte desse mercado, ajudando a confeccionar, né, a criar, a ajudar a dar vida a esses profissionais para atender uma demanda de mercado. E o TCC é exigido em todas elas, tá? Bacana. Por que do TCC, gente? Porque entende-se que essas pessoas que têm esse diferencial de receber essa informação, né, de tanta qualidade como é Porque vamos entender assim, gente, quando você vai para um curso de graduação, você vai trabalhar com disciplinas que você viu lá no ensino mais básico, que você tem mais facilidade, né? Não tem como você ir para engenharia e não gostar de matemática, não tem como você ir para agronomia e não gostar da biologia, da química, né? Não tem como ir para o direito sem gostar de ler, sem gostar de escrever, né? Então, o domínio da língua mais culta. Então, assim, existem essas especificidades. E quando você opta pelo curso, isso é inerente, né? Então, você sabe que você vai ter que demonstrar um maior domínio dentro dessas ferramentas. Então, entende-se que você vai gostar mais, né? Você vai ter prazer pelo curso. Então, o ler sobre o curso, o escrever sobre o curso não vai ser um problema, né? E lá no TCC, no final, você vai demonstrar, então, o porquê disso, né? O porquê de você estar ocupando aquela cadeira. Qual que é a contribuição que você está trazendo para a tua profissão dentro do trabalho de TCC, né? O porquê da tua pesquisa. Então, assim, gente, o TCC, ele significa para nós que cada aluno vai estar tentando resolver um problema da sociedade, no âmbito do seu curso, dentro de uma disciplina, de uma cadeira,
mais específica ainda, ela acaba sendo um funil. Eu falo muito de funil nas minhas aulas de TCC e de metodologia. Tá? Então, assim, gente, um TCC, ele não tem motivo de ser se você vai escrever um trabalho para deixar ele guardado, né? Você tem que fazer um trabalho que ele possa ser editado e que ele possa estar disponível para todo mundo. E quando eu falo todo mundo, gente, é todo mundo mesmo. E isso já vai ser uma outra dica que eu vou passando para vocês com relação à linguagem, tá? A gente tem que confeccionar dentro do TCC um trabalho escrito numa linguagem técnica, mas ela tem que ser uma linguagem que possa ser entendida por um público, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um TCC no curso de Direito, né? Vamos imaginar que eu estou trabalhando aí com questão de adoção de crianças. Por mais que eu esteja lá no 9º, no 10º período fazendo TCC, eu tenho que entender que o meu trabalho tem que servir para essa comunidade, tanto para a comunidade externa, dentro do tema que eu estou sugerindo, por exemplo, eu posso tentar atingir pais para conseguir incentivá-los a fazer a adoção, quanto os meus calouros lá do primeiro período de direito que estão entrando agora, eles também têm que ter, se ele pegar o meu trabalho para ele tem que ter uma noção básica do que eu estou tentando falar. Então, gente, a linguagem não pode ser muito rebuscada, né? Ela tem que ser uma linguagem técnica, mas entendível pela comunidade que eu estou pretendendo atingir. Então, se você ainda não começou a escrever o teu TCC, qual que é o ponto de partida para vocês, gente? É responder a seguinte pergunta: qual problema você quer resolver? A gente fala muito de problema, de dor, quando a gente está fazendo os hackathons, né, os nossos eventos de inovação, e a gente está querendo aí, por exemplo, iniciar uma startup sobre determinados assuntos, né, e que isso vire negócio. Mas o TCC não deixa de ser uma forma da gente resolver um problema da sociedade. Ou você vai trazer um tema à tona, ou você vai trazer uma solução propriamente dita, né? Então, assim, cada TCC tem que resolver um problema. Não é à toa que um dos temas, ou um dos tópicos dentro do pré-projeto, que é o TCC1, é a problemática, né? Então, você tem que escrever ali dentro de alguns parágrafos qual é o problema que você está querendo resolver, qual que é o universo que você foi afunilando e chegou, e que o teu olhar está voltado sobre ele, né? Que você tem uma empatia sobre aquele tema que você quer resolver, né? Entendam, gente, que um trabalho de TCC, ele não é um trabalho sobre um assunto. Ele não pode, de forma nenhuma, se parecer com um seminário sobre um determinado tema, né? Então, eu vou falar sobre fertilidade. Então, eu vou explicar para o meu leitor o que é NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Isso não é um trabalho de TCC, né? Um trabalho, qual que é a dor que eu estou tendo dentro da fertilidade? O que eu quero resolver, né? Dentro da fito, que é a minha área, fisiologia, né? O que é um problema que eu estou vendo acontecer na agricultura hoje e que através do meu estudo eu posso contribuir? Desde que seja eu reunir informações de qualidade até nas condições adequadas eu levar isso a campo, a laboratório e testar, tá? Então, vou riscando a minha folhinha aqui para eu não esquecer nada com vocês, tá? Então, gente, dentro do TCC, eu posso ter diversas formas de trabalhar, de fazer esse trabalho. A começar, se esse trabalho vai ser levado a campo ou não, né? Então, isso tem a ver com o tipo de metodologia que eu estou utilizando. Se ela vai ser qualitativa ou se ela vai ser quantitativa. Dentro da Unopar, existe uma uniformização entre as áreas, exceto na arquitetura, que os trabalhos de TCC, eles atendem a um formato chamado revisão bibliográfica, tá? Aí alguns que estão muito acostumados a ver estatística, gráficos, tabelas em vários eventos, dias de campo, ou mesmo com colegas de outra faculdade, às vezes ficam se perguntando, né, mas por que no meu não, né, por que no meu é diferente? Primeiro, gente, que isso é uma característica, uma decisão da faculdade, né? E formalizar isso e conseguir trabalhar essas informações dentro de manuais, né? Como vocês recebem de manual de TCC1, manual de TCC2, manual antiplágio, manual de metodologia científica, né? Estou com aqui do ladinho, tá? Então, existem formas de você trabalhar a informação de acordo com o seu objetivo.
E não pensem, gente, que é só os livros da faculdade que vão trazer essa informação. Eu vou mostrar um aqui para vocês, que eu já tenho há alguns anos, né? Projetos de pesquisa, adoro essa editora Artmed. E que ela fala, e nesse livro, basicamente, sobre como escrever o pré-projeto, para você entender o quanto ele é importante e dinâmico, e ele vai facilitar a tua vida no TCC2. Tá? Bem, então, gente, uma metodologia científica, uma revisão de literatura, ela pode fazer parte tanto de um trabalho qualitativo quanto de um trabalho quantitativo, né? Quando eu estou falando de trabalho quantitativo, que eu vou trabalhar números, que eu vou trabalhar repetições, que eu vou trabalhar gráficos, que eu vou trabalhar realmente com volume de informação, normalmente a revisão ela vai fazer parte do trabalho. Né? Normalmente ela acontece antes da metodologia, e aí vem resultados da discussão, onde a gente volta a buscar alguns autores para justificar os nossos resultados. Né? Então aí o pessoal de agro que tiver curiosidade pode entrar aí na nossa página do Lattes, dos professores e vocês conseguem ter acesso aí aos nossos TCCs, dissertações e teses, né? E vocês vão perceber que a maior parte de nós fez trabalho dessa forma, né? Do quantitativo, do quantificar. Né, estratificar, provar através de números ou de estatísticas aquela tese ou hipótese que a gente está levantando. A segunda forma, gente, é trabalhar o qualitativo, tá? E aí existe uma forma de você fazer TCC em que você vai trabalhar só sobre literatura. Então, esse é o nosso TCC. O que eu posso dizer para vocês, gente? Quando você está fazendo um trabalho a campo, aí principalmente o pessoal da agronomia sente muito isso, a gente é muito vulnerável com relação ao clima. Eu já vi dezenas de trabalhos de TCC2 serem perdidos véspera de defesa, por causa da safra, da época de plantio, porque houve chuva, houve muita chuva, houve pouca, teve geada, ou teve granizo, ou os animais de pastagem invadiram a área de experimento, né? Eu mesmo, na minha monografia, eu tive alguns problemas com relação a isso, tive que repetir o trabalho. Então, isso poderia, por exemplo, atrasar um curso, né? A gente já viu várias pessoas não conseguir defender o trabalho porque dependia de dados coletados a campo. Então, o que acontece, gente? Por mais que seja muito útil, assim, de extrema importância esses trabalhos de campo, o que eu quero passar para vocês é um dos lados onde a gente fica vulnerável em função da amostra, do equipamento, das pessoas, para conseguir fazer aquela coleta de dados. É maravilhoso esse tipo de trabalho, porque você aprende a trabalhar com estatística, com gráficos, com tabelas, aprende a fazer esse tipo de leitura em outros trabalhos, né? Isso agrega muito para você. Mais uma revisão bibliográfica, gente, uma revisão de literatura, ela é um trabalho mais difícil de ser feito, só que ela é mais seguro. Por que ela é mais segura? Porque você vai trabalhar em cima de uma informação que já existe, né? Ou de algumas informações que já existem. Então, gente, a qualidade do trabalho, ela está toda na mão do pesquisador, do autor. Então, e por que eu digo que ela é mais difícil de fazer? Porque justamente você depende das informações geradas por ele. E aí, então, gente, nós precisamos de duas ferramentas para conseguir construir esse trabalho. Fazer muita leitura e interpretação de textos muito bem. Né? Porque eu não posso ler um trabalho de um autor, trazer para o meu trabalho dizendo outra coisa. Né? Então, até existe a questão das citações para que eu não plagie, né? Mas, sobretudo, que eu consiga trazer uma informação verídica para o meu trabalho, que eu não diga outra coisa com relação a isso, tá? Então, assim, pessoal, então uma revisão bibliográfica, ela vai ser, eu vou fazer como se fosse uma colcha de retalhos, né, muito bem traçada, de trabalhos de máxima importância dentro da minha área, e eu vou trazer isso para o meu trabalho. Então, assim, gente, vocês já entenderam que vocês têm que resolver um problema da sociedade, então nesse trabalho, vocês vão ter que achar o problema, lançar algumas hipóteses sobre esse trabalho, né? Então, como que você vai resolver isso através da literatura, né? E no TCC2, você tem que, de alguma forma, trazer um ganho para a área,
né? Porque um trabalho de revisão bibliográfica, ele não é um amontoado de informações de outras pessoas, ele é a tua forma de ler esses trabalhos e de trazer uma nova informação para o leitor, né? Senão não haveria sentido algum da gente trabalhar revisão bibliográfica, muito menos como um trabalho de TCC. Tá? Então, assim, você tem que trazer a tua versão sobre aquele fato, né? Baseado em trabalhos de outras pessoas, né? Mas é o teu. Então, daquela forma que vai estar escrita, aquelas leituras que estão sendo arranjadas, que estão sendo ali amarradas, a forma de escrevê-las é de vocês, tá? Então, o que eu quero enfatizar, né? Então, problemática, hipóteses, metodologia para resolver um problema, tá? Normalmente, gente, das hipóteses, como que eu penso em resolver, vai vir dos meus objetivos, tá? Que eu posso ter um objetivo geral, e normalmente nós aqui na Unopar, a gente trabalha com objetivo geral e 3 objetivos específicos, tá? Então, os específicos, eles são pequenas partes que nos ajudam a responder o objetivo geral. Tá? Então, por isso que eles têm verbos diferentes, e esses verbos significam uma ação, né? O que eu vou fazer dentro dessas pequenas situações, né? Pequenas modos de dizer, né? Nessas 3 subseções para responder o objetivo geral, que é a minha forma de ajudar a resolver um problema da sociedade e agregar dentro da minha área. Seja ela administração, engenharia, agro, seja a área que for. Né? Eu tenho que contribuir. Qual que é o meu legado dentro desse curso, tá? Ou o meu primeiro legado. Então, basicamente, revisão é isso. Se vocês não entenderam, pessoal, vão perguntando que eu vou me dividindo aqui e vou tentando responder todo mundo, tá? Mas espero que tenha ficado claro. Então, vocês já entenderam que vocês são pesquisadores. No problema, a partir do problema vem a justificativa, né? Que é você entender o porquê que você está fazendo aquele estudo, por que ele se justifica, por que você vai gastar um ano da tua vida lendo, escrevendo e falando sobre aquilo, se aquilo não tem sentido nenhum para a tua área, muito menos para você, né? Qual que é a vantagem de você ter um trabalho, um primeiro trabalho assinado com o teu nome exclusivamente, se aquilo não agrega valor nem para você, nem para a tua faculdade, muito menos para a tua área de graduação, né? Então, ela perde total sentido. Então, a justificativa ela é bem importante. Bacana. Aí, seguindo outros passos. Pessoal, eu não consigo, e volto a dizer, eu, Daiane, pode ter pessoas que pensem diferente. Não consigo imaginar como que a gente escreveria, ou começa a escrever, ou pensar um trabalho, sem definir um título, tá? Questão. O título você pode ir mudando o tempo inteiro, e normalmente quando você está finalizando o trabalho, você vê que às vezes o título não está encaixando e você muda. Então, nos 45 do segundo tempo, o título pode ser alterado. Tá? Só que, gente, se nós não temos um título prévio, você não tem como seguir uma linha de tempo, de pesquisa, para que você consiga caminhar para ir resolvendo esse problema que você lançou. Tá? E é bem importante para vocês entenderem que título e tema são coisas diferentes, né? Então, tema, por exemplo, se eu falar sobre estupro, é tema. Se eu falar sobre corrupção, é tema. Se eu falar sobre insolação, é tema. Se eu falar sobre fertilidade, é tema. Mas percebam, gente, que nenhum desses temas são um problema. O problema é o que vem a partir daí. Tá? E, normalmente, é isso que eu vou trazer para o meu título do meu trabalho. Então, a função do título é ser o menor resumo possível do seu trabalho, né? E a gente é desafiado 2 formas dentro do TCC. A gente, normalmente, aí no caso das revisões bibliográficas, vocês vão produzir um trabalho, mais ou menos, né, gente? Isso vai depender muito de área para área, de tema para tema, mas a revisão bibliográfica de vocês, ela vai ter que fechar aí com umas 20 páginas por tema, né, por artigo, por capítulo, ou uma obra final, vamos pensar aí entre 60 e 80 páginas textuais, tá? Eu não estou falando de pré-textual e nem pós-textual, eu estou falando do coração do trabalho, daquilo que importa, tá?
Então, entenda que eu ler um trabalho de 9 páginas textuais, 10, 12 ou mesmo 20, é um trabalho ínfimo daquele pesquisador, porque ele não tem como traduzir essa área, essa temática em 20 páginas, gente. Né? Então, por isso que eu falei tudo aquilo antes para vocês gostarem da área, escolherem um curso, escolherem uma disciplina e dentro dessa disciplina escolher um problema, tá? Bem, então assim, o tema, normalmente ele vai ser uma ou duas palavras que elas simbolizem a área que você está querendo estudar, né? Então, por exemplo, professora, você fez seu doutorado em que área? Eu estava estudando coletótrico, né, que é antracnose no milho, né? Isso nunca vai ser o meu título de trabalho. O que eu fiz na antracnose dentro do milho e aonde, né? Então, eu vou ter que centralizar essa informação para o leitor. Da onde que eu estou falando, né? Então, vamos imaginar o seguinte, gente. Se eu estiver falando sobre mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um tema, tá? Ela não é um problema, porque eu não estou falando o que na mobilidade urbana é um problema. Então, se eu estou querendo estudar o tema mobilidade urbana, eu tenho que ter uma empatia com o tema de vivenciar um problema naquela área, que seja da minha área de estudo, né? E que eu consiga vislumbrar alguma solução que eu possa trazer nesse emaranhado aí de artigos, né? De trabalhos. Mas, gente, um tema, ele não é um título, né? Então, o título é o que você quer fazer com aquilo, e em algumas áreas você diz aonde, né? Em Ponta Grossa, no Paraná, no Brasil nacional. Se eu coloco mobilidade urbana como título do meu trabalho, qualquer leitor, né, ou mesmo os espectadores da banca ou da tua sala de defesa, eles esperam que você fale de mobilidade urbana no todo. Então, gente, aí jamais que você vai fazer um trabalho de 9 páginas textuais. Né? A gente espera isso em 50, 200 páginas, porque você está se propondo a falar do tema, você está se propondo a falar de tudo que envolve esse tema. Né? Então, o porquê do título? Porque o título ele vai ser uma explicação, né, o menor resumo possível daquilo que você está se propondo a estudar. Então, dentro de mobilidade urbana, eu quero falar sobre vagas de estacionamento na cidade, né? O problema de cada vez eu ter menos vagas, né? Aí, logicamente, eu vou formular isso de uma maneira diferente. Mas é bem bacana que eu vá colocando essas ideias no papel ou vá digitando aí no Word, e aí depois eu vou trabalhar a edição, porque consertar é mais fácil do que escrever, tá? Espero que vocês estejam conseguindo me entender, gente, senão vão perguntando, tá? Então, gente, algumas literaturas, como essas que eu acabei de mostrar para vocês, principalmente esse livro aqui, tá? Ele cita que um título, para ser oportuno, para ser legal, ele tem que ter aí entre 12 a 15 palavras, tá? Então, você não vai contar as letras, você vai contar as palavras. Então, normalmente, um título bom tem de 12 a 15, tá? Por quê, galera? Porque se eu falar menos, eu estou caminhando para ser um tema e não um título. E se eu colocar mais de 15 palavras, ele vai acabar virando um parágrafo, né? E eu não quero um parágrafo, eu não quero uma frase, eu quero um título. Então, galera, começa pelo título. Volto a dizer, se alguém foi entrando depois, o título pode ser mudado até o final. Apenas o teu cuidado tem que ser que tudo que está dentro do teu trabalho não fuja do teu título, tá? Então, o título é o nosso primeiro desafio em resumir em 12 palavras tudo aquilo que eu escrevi em páginas, né? O segundo desafio que você vai fazer por último, lá no teu TCC 2, vai ser a última coisa que você vai fazer, é o teu resumo, tá? E o resumo, gente, ele é um resumo do trabalho, ele não é um resumo do assunto, tá? Então, dentro de um resumo, eu espero encontrar pelo menos uma linha que esmiúce ali, que esboce a problemática. Aí entra o objetivo ou objetivos, qual que é a metodologia que você utilizou e, por fim, qual o resultado que você está trazendo, tá? Que a gente chama de conclusão ou consideração final. Então, isso compõe um resumo, que as normas da BNT determinam aí que sejam entre 250 e 500 palavras, tá? Então, o que significa esse resumo, gente? Eu vou pegar todo o meu trabalho,
Tá? Vamos imaginar aí que eu construí um trabalho de 100 páginas. Eu vou pegar 100 páginas e vou resumi-las ao ponto de chegar em 250 palavras. Isso é um grande desafio. Então, eu vou trazer só o cerne, né, a alma daquele trabalho. Eu estou capturando a informação mais importante para trazer para o início de um trabalho. Qual que é a importância de um resumo, gente? Quando você, como pesquisador, vai trabalhar, vai ler trabalhos de outras pessoas, vocês vão ver que existem artigos de revistas que vão ter 12, né, que artigo é uma outra forma de informar, né, a pesquisa. Eu posso trabalhar com artigos de 12 páginas, como eu posso trabalhar com teses de doutorado de 300, 400 páginas, tá? Ou eu posso ter que ler livros sobre determinado assunto, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Tá? Ó, esse livro aqui é do Rony Meisler, né? Ele fala sobre a forma dele de empreendedorismo. Então, dentro da pós-graduação que eu terminei recentemente, eu falei sobre justamente a forma dele impactando na minha forma de gerir, na época que eu era coordenadora, tá? Não tem como eu fazer um TCC sem ler esse livro, porque ele é a base do que eu estou querendo aplicar, tá? Mas eu não vou ficar só no livro. Eu vou ler tudo que foi publicado a respeito daquele assunto. Ou, se eu não consigo ler tudo, eu vou ter que achar alguma forma de filtrar, tá? Mas, gente, eu não vou conseguir dar conta de ler aí, por exemplo, 1000 trabalhos na íntegra e correndo o risco dele não ser aquilo que eu estou procurando, né? Então, o que é bem importante? Que você leia o resumo desses trabalhos e que dentro do resumo você perceba se tem informações que vão ser úteis para o teu trabalho, né? Então, assim, sobre o que esse cara está falando, esse pessoal, né, que normalmente é uma equipe que produz um artigo, quando que eles estudaram? O problema é o mesmo que o meu? Ou o que esse cara está escrevendo faz parte da solução que eu quero apresentar, né, para o meu trabalho, para a minha banca? Qual que é a metodologia que eles utilizaram, gente? Tá? A metodologia é uma das questões que a gente mais sofre para escrever e não deveria. Por que não deveria? Porque alguém já fez isso. A questão é que eu tenho que achar um trabalho parecido com o que eu quero desenvolver e que eu consiga me nortear, tá? Então, por exemplo, como que eu sei dentro de um trabalho que eu estou sendo banca se a metodologia foi bem escrita ou não, se a pessoa sabe o que ela fez, tá? Eu tenho que pegar aquela metodologia e eu, como pesquisadora, tenho que conseguir reproduzir aquele trabalho da mesma forma que aquela pessoa fez, tá? Por isso que, em alguns casos, eu até falo para os meus alunos para a gente escrever isso como se fosse uma linha do tempo, como se fosse um diário, né? Por quê, gente? Porque tem que existir uma sequência lógica, né? Então, dentro da nossa realidade, do nosso TCC na Unopar, como que a gente vai fazer? Então, eu vou procurar temas parecidos com o meu, tá? E eu vou ler o que outras pessoas já fizeram. E como elas fizeram, gente? Então, que tipo de pesquisa é a tua? Ok, é uma revisão bibliográfica, mas e daí? Que tipo de revisão que é? Ela é uma explicativa? Ela é uma exploratória? Né? Ela é quantitativa, qualitativa? Onde que ela se encaixa? Normalmente mais nos trabalhos qualitativos, né? Se é um material, se é uma metodologia exploratória, quer dizer que eu vou explorar o tema, né? Então, diante disso, aonde que eu vou fazer pesquisa, né? Então, nos dias, em pleno 2020, gente, jamais que a gente pode reduzir o nosso universo de literatura em livros, tá? Hoje, as informações de ponta, elas estão em papers, elas estão em artigos nas revistas, né, em revistas científicas, elas não estão em livro. Por quê, gente? Porque não dá tempo das editoras atualizarem informação de ponta. Então, a literatura, na forma de livro, ela acaba sendo complementar, conceitual, conceitos básicos eu vou buscar aqui, né? Então, se eu estou falando de fisiologia vegetal, eu vou procurar o livro de fisiologia de Thijs Zeiger, eu vou procurar o livro de Floss, né? Se eu estiver falando de fito, eu tenho que citar o manual de fito, é básico,
né? Por quê? Porque os principais especialistas escreveram ali. Ali é a base da ciência. Mas se eu estou querendo trazer resultados novos, perspectivas novas, eu não vou parar na literatura na forma de livro. Eu vou procurar na internet ou nas bases de pesquisa que as bibliotecas virtuais têm. E dentro desse caso, gente, a Unopar é imbatível, né? A biblioteca virtual que vocês têm acesso é fantástica, né? E eu não consigo mensurar hoje quantos milhares de livros vocês têm à disposição ali, tá? Então, a literatura não pode ser aí uma desculpa, né? Eu não tive acesso ao livro, ou eu não tive acesso à biblioteca. Não, gente, esquece. Internet, né? Internet hoje é a nossa principal ferramenta aí dentro de pesquisa, tá? Aí, gente, o que cabe ainda dentro da metodologia? Dizer para o meu leitor quais foram as palavras-chave que eu usei, tá? As palavras-chave, elas também são descritas nos livros de metodologia como indexadores, tá? Então, o que são indexadores, gente? São palavras que você vai digitar lá no campo de pesquisa do Google Scholar ou de qualquer outra, dentro do site da biblioteca, enfim, da onde você está utilizando para a tua pesquisa, você vai estar digitando essas palavras e essas palavras vão te levar aos trabalhos de importância que vão te ajudar na tua pesquisa, tá? Normalmente, lá no finalzinho do trabalho, quando você estiver escrevendo o resumo e as palavras-chave, você não deve repetir nas palavras-chave, que são indexadores, palavras que já estão no teu título, porque você quer achar outras formas dos leitores localizarem teu trabalho, tá? Então, essa é uma dica importante. Nunca repita nas palavras-chave palavras que já estão no teu título. Tá? Procure outros indexadores para facilitar que pessoas que estejam buscando aí por essas outras palavras consigam chegar no teu trabalho. E essa verdade vai valer para vocês também, gente, né? Então, eu estou procurando por coletótrico lindemutiano, não estou achando pelo nome científico, então eu vou procurar pelo nome vulgar, ou vice-versa, procurar por antracnose, tá? Então, assim, essas palavras são indexadores que vão estar me auxiliando. E esses indexadores têm que aparecer na minha metodologia, porque lembra que a metodologia tem que fazer com que qualquer pessoa consiga repetir o teu trabalho da mesma forma que você fez e chegar nos teus resultados, tá? Beleza. Então, gente, a partir daí você vai dizer quais foram as palavras-chave, quais foram os teus locais de busca, e você não vai colocar lá Google Scholar, vírgula, Cielo, né? Você vai colocar toda a tua base de busca e vai colocar quais são, então, esses sites específicos que você entrou, quais foram as revistas científicas específicas a quais você tirou esses trabalhos, porque você tem que deixar claro para o leitor como que você fez esse refino das informações, né? Então, por exemplo, se você colocar uma palavra simples, por exemplo, vou imaginar que vocês estejam fazendo um trabalho aí sobre violência doméstica, né? Se você colocar violência no Google Scholar, vai vir talvez milhões de trabalhos, tá? Você não vai conseguir ler aqueles milhões. Então, você vai falar sobre violência doméstica, né? Eu quero falar sobre violência doméstica na época da pandemia. Então, eu vou colocar pelo menos 3 palavras-chave. E isso vai me levar a uma revista específica que vai me trazer esse tipo de informação, tá? Então, eu tenho que dizer quais foram as revistas, quais foram os locais específicos aonde eu encontrei informação, né? E também dizer como que eu filtrei essas informações. Então, tem uma plataforma que é muito simples de acesso para todo mundo, que você não precisa pagar para ter acesso à informação, que é o Google Scholar, né? Então, se você não sabe como entrar, vai no Google e digita Google Scholar, tá? Ele vai te levar para uma plataforma onde ela já é, entre aspas, filtrada para trabalhos científicos. Então, você não vai encontrar informações publicitárias, né? Ou de revistas aleatórias, né? Eu falo para os meus alunos da agronomia, por exemplo, dentro de um trabalho de TCC, você jamais vai citar trabalhos como de revistas como Globo Rural, como Granja, enfim. Quer dizer que essas revistas não têm qualidade? Nunca. Só que elas atendem a um outro escopo, que é mais comercial, que é mais informativo. Você está trabalhando pesquisa, então você tem que ir aonde os pesquisadores publicam, tá? E aí você vai contar para o leitor, gente, qual que foi esse teu refino. Então, no Google Scholar, você pode colocar ali palavras-chave
e vai vir ali uma sugestão de trabalhos para você, que normalmente vai estar aí na casa dos milhares também. Então, você vai ter que filtrar mais uma vez. A primeira dica que eu posso dar para vocês dentro desse site é que vocês filtrem por ano, né? Então, assim, vou falar um exemplo recente. Então, eu tive uma banca no sábado passado do Lucas, que ele falou sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. E aí, dentro do escopo, ele falou que ele estava estudando, se eu não me engano, os últimos 10 anos, tá? Então, ele foi procurar literatura dos últimos 10. Por que ele foi procurar dentro dos últimos 10, gente? Porque há 10 anos atrás que foi detectada a primeira resistência de uma planta daninha, que era a planta que ele estava estudando, que era a buva, resistente a um determinado herbicida. Então, faz toda a lógica que ele produza, né, a sua linha do tempo de 2010 até 2020. Tá? Então, é bem importante dentro da tua área de pesquisa você entender qual que é esse teu universo. Se a tua área, gente, é muito ampla, o que a pesquisa sugere? Que você trabalhe com os 3 últimos anos, né? Então, tem áreas em que elas mudam muito rápido e eu posso ter, por exemplo, uma lei, um decreto que já tenha fugido de evidência, tá? Que já não valha mais, que não se aplique mais. Então, eu tenho que trabalhar sempre a informação mais recente, tá? Se eu for trabalhar, gente, por exemplo, com dados de safra, e eu estou em 2020, né? Então, por exemplo, se você está escrevendo um trabalho de soja, né, que você ia apresentar esse semestre para mim, eu não aceito que você venha para mim, para minha banca, com um trabalho de produtividade de soja anterior a 2019/20. Né? Se você estiver falando de trigo e vai defender o teu TCC no próximo semestre, eu também entendo que você vai ter acesso a informações da produção da última safra. Se você estiver falando de um histórico, ok, você falar de dados passados, mas você não vai vir para mim com informação de 2015 para fazer valer em 2020, porque em 5 anos na agricultura muda tudo, tá? O potencial de uma cultivar, um teto produtivo, uma praga nova, uma doença nova, uma biotecnologia, enfim, eu tenho que trabalhar com informação atual, tá? Então, pelo Google Scholar, eu consigo fazer esse filtro de anos, tá? Isso já vai reduzir aquele universo de trabalhos. E aí, gente, eu posso ir fazendo outras peneiras. Por exemplo, quem é o autor mais importante ou os autores mais importantes da área que você está se propondo a estudar? Tá? Vou citar mais um exemplo que é bem clássico. Eu não tenho como falar de fisiologia de planta, mesmo que seja um capítulo, né, sem eu citar Theiss e Zeiger, porque eles são os papas da fisiologia vegetal. Tá? Eu não tenho como falar de doença do trigo sem citar Forcellini, Casa, Reis, tá? Por quê, gente? Porque eles são os pesquisadores mais importantes dessa área. Tá? E são as pessoas que mais publicam livros e artigos. Então, eu consigo, até através da literatura dessa pessoa, fazer uma linha do tempo, né? E trazer tudo isso para o meu trabalho. Né? E vocês vão perceber, gente, que muitas vezes eu encontro a mesma informação em trabalhos diferentes, né? E isso não é uma mera repetição. Se eu tenho pesquisadores escrevendo alguns pontos iguais, é porque aquilo é uma verdade muito concreta dentro daquela área de estudo. Então, eu não devo escolher um autor, eu devo trazer todos para o meu parágrafo, né? Então, é bem comum que eu possa ter um parágrafo citando várias obras ou vários autores, tá? Então, dentro da metodologia, eu tenho que explicar isso, né? Então, da onde que eu saí até onde que eu parei, como que eu filtrei, né? Então, vai chegar num ponto que eu vou dizer assim, olha, foram lidos tantos trabalhos, né? Então, a gente não consegue imaginar uma revisão bibliográfica partir de um número, gente, sei lá, menor do que 50 leituras, seja artigo, livro, teses, dissertações, TCCs de outras pessoas, né? Eu jamais consigo elaborar um texto conciso, de qualidade, trazendo uma informação para resolver um propósito da sociedade com 9 bibliografias, com 10, com 12, com 20, né? Então, já começa a ampliar esse teu universo, né? Já dentro do TCC1, eu tenho que fazer uma leitura muito boa para eu conseguir fazer um trabalho de 3 capítulos no TCC2, tá? E vamos entender, gente, que existe aí a pessoa do professor da sala de aula, que está aí para nos ajudar com as normas da BNP, e tem a figura do tutor orientador de vocês, né? Mas o orientador, gente, ele só orienta. O trabalho é teu.
Então, a responsabilidade sobre o que você está escrevendo e como você está escrevendo, ela é sua. Tá? E uma pessoa que lê muito sobre um assunto, ela jamais vai escrever mal ou vai escrever besteira sobre aquele assunto, porque ela se apropria daquele conhecimento, né? Conhecimento é algo que ninguém nos tira. E é a leitura constante que vai me dar isso, que vai melhorar o meu vocabulário, que eu vou entender o que é técnico, né? Vou dar um exemplo bem simples também para vocês. E a Ingrid mata vocês se ela ouvir isso, a Gicimari também. Se vocês chamarem solo de terra, né? Chamarem rocha de pedra, né? Então, isso é básico, né? Eu não posso chamar fertilizante de vitamina. São coisas completamente diferentes. Então, são alguns exemplos que eu estou falando para vocês sobre o vocabulário técnico. E aonde que eu vou descobrindo isso, gente? Em outras literaturas, em pessoas que chegaram antes que eu, que já estão estudando esse tema há mais tempo, ou áreas correlatas, né? Não quer dizer que eu, como pesquisadora, não posso trazer uma novidade para esse mundo da pesquisa. Eu posso e devo, mas não quer dizer que eu tenha que fazer isso sozinha, né? E o fato de eu ter uma orientação aí online também não pode fazer com que eu esteja sozinha. Olha esse momento de pandemia que eu estou vivendo. Olha a forma que eu encontrei de estar conversando sobre TCC com vocês, né? É uma forma da gente trazer isso à tona e sentar à mesa com outras pessoas, né? Eu conversava com o Aramis alguns dias atrás e foi daí que veio a ideia de fazer essa live com vocês. E falava a respeito dessas coisas com ele, né? E uma das coisas que eu disse é que eu imagino numa revisão bibliográfica, quando você está fazendo a citação de autores, eu me sinto, eu estou tendo acesso a uma informação de qualidade. Eu tenho que pensar que uma pessoa, gente, no caso de uma tese de doutorado, a pessoa se dedicou no mínimo 4 anos sobre aquele assunto. No mestrado, de 1 ano e meio a 2, numa pós-graduação, agora a gente tem pós-graduações menores de 6 meses, mas normalmente são de 18 meses, 12 meses. Vocês conseguem entender? Ela dedicou uma parte muito importante da vida dela sobre um determinado tema. E isso, ela resumiu toda essa experiência dentro de um trabalho científico, que pode ser um TCC, uma tese, uma dissertação, pode ser vários artigos. Normalmente, de uma tese, a gente tira vários artigos e vai publicando eles segmentado, né? Porque a gente quer privilegiar as informações importantes, que nem sempre tem que andar junto. Um artigo ele tem que ser mais resoluto, né? Mais diminuto. Então, assim, gente, quando eu estou fazendo a leitura de um trabalho bibliográfico, eu me sinto à mesa com os pesquisadores conversando sobre o assunto, que, na verdade, é o que a gente vai reproduzir lá no final na banca, né? Quando você está para a banca, você não está sendo desafiado pelaquela banca. A banca está ali para conversar tecnicamente com vocês sobre um assunto. Só que, para que haja uma conversa técnica, que a gente chama de arguição, o nível do teu trabalho tem que estar no mesmo nível da banca escolhida para estar te avaliando, né? Se a banca não entende do que você está falando, não vai existir arguição. E a gente sabe que isso aqui quase não acontece, tá? Agora, não adianta eu ter uma banca nível A e apresentar um trabalho nível C, tá? Porque aí a banca vai fazer perguntas que você não vai saber responder, tá? Por quê? Porque você não escreveu o básico sobre aquilo. Tá? Você não sabe nem quem são os pesquisadores mais importantes dessa área. Você não sabe quais são as obras mais importantes. Você não sabe da onde que esse tema surgiu, qual que é esse período que você precisa estudar. Então, isso, gente, é leitura, é muita literatura. E sintam-se à mesa, sintam-se conversando com os autores. Por isso que a linguagem de um artigo, ela tem que ser de fácil assimilação. Tem que ser técnica, não pode ser vulgar, ela tem que ser técnica, mas ela tem que ser de fácil entendimento, para que um aluno que está entrando agora, ele consiga ter algum entendimento sobre aquilo da mesma forma que alguém que já tem doutorado na área, né? Então, assim, eu tenho que atender aí um universo específico dentro da minha área. Então, qualquer agrônomo consiga ler o meu trabalho, né? No caso de vocês, administração, qualquer um administrador, qualquer engenheiro ou qualquer área correlata consiga tirar proveito daquilo que eu estou produzindo para a sociedade, né? Veja o momento que nós estamos hoje, gente. Independente da profissão que cada um de nós aqui tem, todo mundo está dependendo de artigos e novidade de pesquisa na área de saúde com relação ao coronavírus. Muita gente está lendo, muito artigo que está sendo publicado sobre isso, por mais que seja aí numa linguagem voltada aí à epidemiologia, uma linguagem mais médica, mais técnica, ela é entendível pela gente se a gente buscar essa informação, tá?
Então, vocês têm que tomar esse tipo de cuidado. Então, gente, então, dentro da metodologia, você precisa amarrar isso. E aí, na revisão, seja ela na revisão do teu pré-projeto, seja ela nos capítulos do teu TCC2, você tem que fazer essas leituras que você já fez a seleção dessas obras e trazer para o teu trabalho os trechos que são mais importantes, né? Não mais importantes para aquele autor, mais importantes para você, como autor, explicar a tua ideia, explicar a tua problemática, explicar, narrar esse caminho, né? Dizer aonde que você quer chegar, aonde que você está vislumbrando, então, uma possível solução para o teu problema, ou trazer à tona um problema para a sociedade que estava escondido, que precisa ser descoberto, tá? Então, gente, é bem importante que você faça essa leitura, que você se sinta íntimo dos autores e que você traga essa intimidade para o teu trabalho. Por isso que dentro de um parágrafo, eu posso ter citação de vários trabalhos, eu não preciso resumir um parágrafo a um trabalho. Mas eu também não posso ter um parágrafo dentro da minha revisão bibliográfica, dentro dos meus capítulos, que não tenha citação, tá? Porque isso é uma característica da revisão. Todos os parágrafos têm que ter autor, pelo menos de uma obra. Oxalá tenham vários, né? Mas pelo menos de uma. Então, aí também, gente, aponto para vocês uma das formas em que a gente facilmente detecta plágios em trabalhos de TCC, né? Porque você vai pegar aquele trecho, vai transcrever isso num Google ou em qualquer outra forma de buscador antiplágio, e ele vai trazer especificamente da onde você tirou, né? E aí, além de você estar fazendo uma revisão bibliográfica de péssima qualidade, você está se apropriando de uma obra que não é sua. E isso é crime, tá? Então, gente, tão importante quanto trazer autores para o teu trabalho, trazer o máximo de informação possível para o teu trabalho, é você dar referência ao dono da ideia. O texto é seu, mas a ideia foi trazida por outra pessoa, foi publicada em outro lugar. Então, eu vou citar esse autor dentro do meu trabalho e eu vou colocar as informações da obra lá nas minhas referências, no elemento pós-textual, tá? E aí, gente, vem as normas da BNT dentro de todo esse trabalho, né? Existe norma da BNT para projeto, existe norma para referência, norma para revisão, norma para resumo. E assim, gente, norma da BNT é ler e seguir, né? Eu acho assim, vocês têm isso em metodologia científica como uma forma de apresentar as normas para vocês. Mas, gente, as normas não têm segredo, né? Você vai na internet, você tem acesso, pode comprar, ou as bibliotecas têm acesso às normas, você pega a norma, lê e sabe como fazer, porque ela traz o porquê que é escrito daquela forma, como que se escreve, e ela traz exemplos. No caso de citações, ela traz exemplos do que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, né? Como que você faz citação de uma obra, quando é de um disco, de uma música, de uma palestra, de um livro, de um capítulo de um livro, sobre um artigo de uma revista, sobre um artigo de um evento. Ela vai trazendo vários exemplos para vocês de como que vocês citam a obra, tanto no texto, quanto lá nas referências, tá? E assim, gente, norma da BNT não está aqui para ser questionada, né? A Adriane está nos ouvindo e diria, isso não é uma democracia, né? Em que sentido, gente? Eu não estou aqui para questionar as normas da BNT. Se elas existem, é para facilitar a minha vida e para criar uma uniformidade, que todo mundo escreva da mesma forma, com o mesmo tipo de fonte, com o mesmo tipo de espaçamento, com o mesmo layout, com o mesmo diagrama, com a mesma organização de elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, tá? E que eu faça a citação de autores de uma maneira coerente também, né? Normalmente a gente usa um sistema chamado autor-data, né? Onde eu vou trazer o sobrenome do primeiro autor ou dos 2 ou 3 autores, aí dependendo, né, do que a norma nos diz, e vou colocar o ano de publicação daquela obra, tá? E eu posso colocar vários autores dentro do mesmo parágrafo. O que eu não posso, de novo, é trazer parágrafos sem citação de autores. E aí, gente, existem 2 formas de eu trazer esses trabalhos para o meu, né? Se eu citar o autor, eu não estou cometendo plágio, tá? O que eu tenho que tomar cuidado é se a citação que eu estou fazendo ela é direta ou ela é indireta. Se ela for uma citação direta, gente, quer dizer que eu estou copiando na íntegra. Então, eu peguei um trecho
específico de um livro, de uma norma, de uma lei, de um conceito, e nesse conceito, nessa norma, nesse trecho, não cabe interpretação. Tá? Então, aquele trecho é tão importante que ele seja lido daquela forma, entendido daquela forma, que eu pego ele do texto e trago ele igualzinho para o meu trabalho. Né? Isso é uma citação direta. Eu vou trazer o autor, eu vou trazer a data e eu vou trazer a página da onde eu estou tirando isso, porque ele é muito específico, tá? Quando que eu faço uma citação direta, gente? Quando não me cabe interpretar aquilo, tá? Eu tenho que trazer a informação tal como ela é, tá? Então, eu trago isso como citação direta e vou trazer o autor, o ano e a página. Tá? E aí a norma ainda me diz que se for um trecho de menos de 3 linhas, ele fica na formatação normal do documento, entre aspas. Se ele for um texto de mais de 3 linhas, ele ganha aquele recuo de 4 centímetros, e eu vou trabalhar com uma fonte de tamanho menor. Né? Então, isso tudo está na norma. Tá? É só seguir. O que não dá é para você ir para um trabalho de TCC sem estar dentro das normas da BNT, gente. Isso é absurdo. Né? Um trabalho fora das normas não devia nem ir para a banca, porque ele é o básico, ele é o beabá. A gente já deve trabalhar dentro de um documento formatado. Nas minhas aulas de metodologia, tem uma aula que eu separo com os alunos só para ensinar eles a formatarem um documento no Word, né? Como montar um sumário, né? Hoje tem várias formas de você, tem ajuda aí de vários vídeos do YouTube, enfim, que te auxiliam e são muito autoexplicativos sobre como que você faz determinadas formatações para você aí ganhar velocidade no teu trabalho. Porque existem duas formas, ou você vai escrever de qualquer jeito e depois vai ter que passar formatando tudo, ou você já começa formatando e quando você terminar o texto, realmente ele acabou, tá? Então, assim, gente, então dentro da citação direta, eu copiei e colei. Citação direta, quanto menos, melhor. Por quê, gente? Porque eu não posso ter um texto copiado e colado, copiado e colado, copiado e colado. Esse texto não vai ser meu, tá? O que eu preciso trazer como citação direta é aquilo que não me cabe interpretação, que eu preciso daquela informação tal como ela é. E se for diferente disso, né, eu vou ler a obra de determinado autor ou determinados autores, né, ideal, e aí eu vou trazer essa informação para o meu trabalho com as minhas palavras, né, mas a ideia é de outra, continua sendo de outra pessoa. Então, gente, eu vou trazer isso na forma de uma citação indireta, onde eu cito o nome dos autores daquela obra e o ano. Por que eu não coloco a página numa citação indireta? Porque eu posso ter lido um livro inteiro e resumido ele nesse trabalho dentro de um parágrafo, dentro de uma frase, tá? Mas o que importa é que esse parágrafo, essa frase não são minhas originais, elas são de outra pessoa. Então, eu trago a informação, trabalho essa informação, porque eu, como pesquisador, tenho essa liberdade, só que eu não posso interpretar de uma maneira diferente, gente. Não dá para o autor ter dito que é A e eu dizer que é a B, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso, porque eu não posso dar uma falsa interpretação, uma interpretação errada sobre determinado tema. Mas eu posso pegar obras e trabalhos de autores diferentes e comparar, eu posso trazer eles como complementar. Numa revisão bibliográfica, normalmente eu não vou fazer estatística, né, porque eu não fiz um trabalho a campo, mas não quer dizer que eu não possa ler estatísticas de outros trabalhos e trazer a informação do gráfico da estatística do trabalho X para o meu, né, então de acordo com os autores fulano de tal, o desempenho de um herbicida a campo acontece dessa forma, com tantos por cento de eficiência, né. Então, eu acho que isso é bem importante e é bem plausível. E cada área vai determinar se você traz informação de percentagem numérica ou não, né? Não é porque ela é uma revisão bibliográfica que eu não posso trabalhar em cima de revisão de literaturas quantitativas, né? E aí, assim, gente, então, dentro desse mundo de autores, o que é bem importante para vocês? Conhecerem os principais autores da área, né? Então, uma outra forma de você usar lá o Google Scholar é você colocar, além do tema, o nome do pesquisador ou dos pesquisadores, e você pode, então, começar fazendo um filtro aí sobre o que eles escrevem. Dentro do trabalho deles, gente, quem eles citam, né? Então, vai lá nas referências e vai buscar aquela literatura na base, vai ler você também aquilo que é de interesse do teu autor aí de predileção, do teu autor de referência, né?
Que a ideia é que o teu trabalho também seja referência para outros autores, tá? E aí, gente, mais duas dicas que eu acho que eu ainda não falei para vocês um trabalho científico, você escreve sempre na terceira pessoa, nunca na primeira. Nunca você vai conjugar os verbos sendo eu ou sendo nós, né? Então, por exemplo, você não vai escrever uma frase meu Brasil, nosso Brasil, você vai escrever o Brasil é, o Brasil foi, dependendo do contexto do que você está dizendo, né? Sempre na terceira pessoa. E, gente, o teu trabalho, ele é um resultado, tá? Então, não entende-se que é possível, do resumo até a conclusão ou consideração final, que você conjugue algum verbo no futuro, né? Porque ele é um trabalho que já foi realizado por você, né? E você já buscou literaturas que já estão publicadas. Então, é bem difícil você criar um contexto, não é impossível, mas é bem difícil você criar um contexto futurista, tá? Porque o teu trabalho é de revisão bibliográfica. Ele está sendo baseado em trabalhos já publicados de outras pessoas. Então, normalmente, a gente não coloca verbos no presente, a não ser que isso ainda seja uma realidade, e a gente cuida em escrever eles sempre no passado, tá? Gente, que plágio é crime, não tenho que dizer para vocês. Uma outra forma que a gente tem de pesquisar trabalhos, obras, autores, é pelo currículo Lattes, né? Infelizmente, ontem vocês devem ter visto no Jornal Nacional que a gente teve aí um episódio com relação a uma informação equivocada dentro do currículo Lattes. Então, para quem ainda não conhece, o currículo Lattes é o currículo de qualquer professor ou pesquisador, né? Então, ele é bem diferente de um currículo vitae, que é o que você normalmente distribui no mercado de trabalho, né? Porque ali está toda a obra, toda a carreira do seu professor, do seu pesquisador, de você. Então, se tiver curiosidade, vai lá, digita o nome de qualquer pessoa, pode ser o meu, de outro professor, você vai entender ali o que é um currículo Lattes. No currículo Lattes, gente, nós, pesquisadores, assinamos um termo digital que nós somos responsáveis pela informação que a gente está gerando ali dentro. Então, se eu coloco que eu sou uma engenheira agrônoma, eu tô fazendo uma afirmação, eu tô colocando ali qual é a minha faculdade, quem foi meu orientador, qual foi o meu trabalho, que ano que eu entrei, que ano que eu saí, e antes de eu publicar isso, eu dou um aceite que eu sou responsável por aquelas informações, porque se as informações estiverem erradas, eu posso responder legalmente por isso, porque eu não posso atuar como agrônoma sem ser, eu não posso dizer que eu sou mestre sem ser, eu não posso dizer que eu sou doutora sem ser. Para você ser um graduado, você vai ter que fazer todas as disciplinas da tua graduação e concluir o TCC. Para você ser um mestre, você vai ter que cumprir os teus créditos dentro das disciplinas e defender a tua dissertação, né? Normalmente é uma banca de pelo menos 3 professores, né? No doutorado, você vai ter que fazer os créditos, além do mestrado, fazer a tua pesquisa, defender a tua tese para uma banca de 5 doutores, e com isso, a partir da tua defesa e que você seja aceito nessa defesa, você ainda vai formular um trabalho final sobre isso, vai apresentar para a banca, para a biblioteca novamente, e a partir daí vem o teu título de doutor na forma de um certificado. Então, não basta eu cumprir créditos para eu receber uma titulação, tá? Mas, salvo essa situação, que graças a Deus são raras, o currículo Lattes é bem importante para vocês buscarem autores, né? Então, se você tem um cara que você quer procurar uma referência em trigo, não estou conseguindo achar uma referência, não estou sabendo como procurar no Google ou em outra fonte, vai lá no currículo Lattes do pesquisador e você vai ver lá todas as obras, todas as revistas em que ele publicou, todos os artigos, todos os livros ou capítulos de livro que ele escolheu, todos os eventos que ele participou, e vai lá tentar rastrear isso, né? Assim, gente, eu estou falando com vocês aí há praticamente 1 hora. Esse é um assunto, na minha opinião, inesgotável, tá? Eu vou começar a ler aqui algumas coisas que eu vi que vocês foram digitando na hora, mas não deu tempo de eu ir lendo. Se ficou alguma dúvida, por favor, vão perguntando. Se for preciso, a gente repete essa live em outro momento, ou a gente se aprofunda numa dúvida específica. Aí deixa o teu recadinho aí para a gente saber se isso foi assertivo para você ou não foi, né? Porque ela foi feita para vocês. Se eu fui esquecendo alguma coisa, também vão escrevendo aí, os meus colegas que estão estão porventura assistindo, né? Deixa eu ver aqui.
Ai, Cris, lembrei para você, você que arrasa sempre. A Ingrid deixou aqui para mim. Precisamos parar de ensinar normas da BNT, porque essas são obrigatórias, e é dever de todos saberem, e é mesmo, gente, isso não cabe ao professor, cabe ao pesquisador, e precisa ensinar a fazer pesquisa científica. A tua live está sendo um compêndio de informações. Ai, obrigada, Ingrid, a ideia era dividir a experiência da gente, tá? Aí a Ingrid está pedindo para eu comentar sobre a introdução de um artigo científico, onde se apresenta a fundamentação teórica, né? Então, assim, gente, eu entendo, volto a dizer, Daiane, tá? Eu entendo que a introdução de um trabalho, ela é uma das, digamos assim, uma das únicas partes do trabalho que você realmente vai escrever de acordo com aquilo que você sabe, dentro do teu conhecimento, sem precisar citar autores, né? Só que o que se espera dentro da tua introdução? E por que é a introdução? Porque você vai introduzir o assunto, né? E ele vai mostrar, de alguma forma, e aí, principalmente dentro da revisão bibliográfica, de como que o teu trabalho está organizado. Então, normalmente, gente, você, dentro da introdução, tem que estar claro qual é o problema ou a problemática, qual é a justificativa desse estudo, né? Você vai deixar claras as hipóteses que você levantou, porque você vai precisar apresentar isso como objetivo geral e objetivos específicos, né? E você, dependendo do trabalho, no nosso caso é assim, você vai já explicar como que a metodologia foi desenvolvida, né? E assim, gente, escrever um parágrafo de metodologia é um fiasco, né? Você não consegue expressar como que você escolheu os indexadores, as linhas de pesquisa, as revistas, como que você fez o refino dos autores. Tem trabalhos de revisão que você pode usar metadados, enfim, você pode analisar quais são as palavras que mais se repetiram nos artigos, enfim, é muito, muito, muito amplo, tá? Então, você não consegue resumir isso dentro de um parágrafo. Então, se atentem para essa dica importante também. Tá? E a partir daí, gente, você vai entrar dentro de um contexto. Então, no nosso caso, cada objetivo específico vai virar um capítulo dentro do teu trabalho. E cada capítulo vai ser todo escrito para responder à tua proposta como objetivo geral, tá? Então, ou objetivos específicos. Então, gente, eu vou citar alguns verbos para vocês aqui, só que você tem que entender aquele que se aplica à metodologia que você está utilizando, né? Então, elaborar, diferenciar, detectar, descrever, demonstrar, identificar, buscar, caracterizar, comparar, validar, fornecer, prosseguir, né? Então, assim, você vai trabalhar dentro do teu TCC com pelo menos 4 verbos, né? O geral mais 3 específicos. Lógico, gente, que eles não podem ser iguais, né? Porque cada um tem uma proposta diferente. Então, para que existem os capítulos? Para que eu consiga desenvolver a minha ideia de uma forma mais organizada. Tá? Porque pode ser difícil eu conseguir fazer um texto tão amplo como uma referência sem fazer subdivisões, né? Por isso que as normas da BNT também trazem as seções, né? Então, dentro da seção 2, eu posso ter a 2.1, a 2.1.1, a 2.2. Então, é uma forma de eu ir organizando o meu texto e sabendo o que eu vou trazer para onde. Tá? Então, assim, gente, o que mais que eu podia dizer para vocês? Deixa eu ver se eu respondi a Ingrid. Se eu não respondi, pergunte de novo, Ingrid. Tá? Então, assim, as normas da BNT servem para nos orientar. Se você não sabe por onde começar, gente, começa por um mapa mental, né? Começa por uma pasta dentro do teu computador chamada TCC, onde você vai estar lendo tudo que é importante e vai estar salvando lá, né? Dentro da metodologia científica, vocês aprendem a fazer fichamento, né? O fichamento nada mais é do que um resumo ou tópicos de um trabalho específico que você leu sobre o que é de mais importante que você viu nele que é trazer para o teu trabalho. Então, você pode ir trazendo as duas coisas, traz o artigo na íntegra, né, vai baixando, e também faz um fichamento ali para você não precisar reler o trabalho todo de novo, você saber o que você quer tirar daquela informação, né? E assim, gente, troca a ideia. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que no nosso sistema da Unopar, os orientadores e vocês são os tutores, então eu, como professora, não posso ser uma orientadora, né, até porque eu vou ser sua banca. Mas
nada impede que você venha até mim e troque uma ideia, que você vá até o Edi e troque uma ideia, que vá até a Ingrid, a Adri, a Cristi, o Fabiano, né? Quem que é o teu professor de referência nessa área? Se você não sabe por onde começar, quem são os autores, vê se ele tem um tempinho para te atender, né? Marca aí uma reunião pelo Teams, manda um WhatsApp bacana, esse é o WhatsApp que a gente adora responder, né? Que não pergunta se a gente já corrigiu a prova ou se tem algum jeito de dar um trabalhinho extra, né? A gente que é pesquisador, que tem titulação, gente, a gente quer falar sobre pesquisa, né? Então, assim, que prazer seria receber aí mensagens de vocês buscando esse tipo de orientação, né? Não dizendo se você está fazendo certo ou está fazendo errado, que isso você vai ter aí um suporte próprio para isso, mas saber quem são as pessoas que você deve procurar. Não quer dizer que você não possa, eu não posso trazer entrevista para o meu trabalho, Prof. Dai. Mas, gente, você pode fazer uma entrevista para trazer informação para você saber para que linha que você está indo, para que lado que você está indo, se essa pessoa trouxe uma informação nova, alguma coisa que você não tinha pensado, você vai trazer isso para a tua pesquisa, né? Então, assim, gente, aqui o Aramis está perguntando para mim se eu indico o Google Acadêmico como referência. Aramis, indico. Eu acho que você não pode parar no Google Acadêmico, no Google Scholar, né? Mas ele já é um filtro bem interessante, porque ele vai trazer materiais de mais qualidade. É lógico que essa é uma área, gente, gigante, né? Se eu estou falando, por exemplo, de revistas científicas, revista científica não é tudo igual, né? E existe um padrão de qualidade sobre elas. Também existe uma plataforma, se não me engano, Sucupira, dentro do Ministério da Educação, que ela tem lá um indexador de quais são as principais revistas da área e qual é o qualis, né? Qual que é a qualidade dessa revista. Então, todas as revistas que são qualis A, elas são o must, né? O suprassumo dentro daquela área. E dentro do A, ela pode ser A1, A2, A3, né? Depois B, C e assim por diante. Até ter revistas que não tenham qualis, né? Porque elas não chegaram num nível de qualidade para competir com as outras, né? Então, essas são informações importantes para vocês estarem buscando. Só que eu percebo assim, gente, esse é o nível que a gente quer chegar, é o nível que a gente deveria estar, né? Mas, enquanto a gente vai para a banca, ainda sem entender a metodologia de vocês, onde os objetivos específicos não respondem ao problema, né? Aonde trabalhos de referência tem aí 9 páginas, 10 páginas, onde você cita 15 autores como referência, ou às vezes cita 15 trabalhos, mas 5 são do mesmo autor, só do mesmo autor, não tem como a gente evoluir numa discussão, né? Então, assim, é lógico que eu não estou falando do geral, estou falando de alguns exemplos, né? Mas, assim, gente, o nosso sarrafo tem que subir, né? O que a gente quer ir para uma banca para discutir a prática, a técnica, para saber para onde que a gente está indo. Para o professor que lê teu trabalho, que assiste a tua defesa, tem que entender qual que está sendo o teu papel dentro do direito. Qual que é o teu papel dentro da administração, dentro da agronomia? O que você agregou? O que esses 4 ou 5 anos, dependendo dos cursos, trouxeram para você e o que você está trazendo em recompensa a esse curso, né? O TCC é uma forma de você devolver isso para a sociedade, né? Então, isso volta lá ao início da nossa conversa. Você se propôs a resolver um problema. O que você está trazendo? O que você está apontando como possíveis ou prováveis soluções, né? Lógico, gente, que tem aí uma esfera que você vai ter que ir a campo, e que isso não está dentro da metodologia científica da nossa forma de TCC, mas não quer dizer que você não possa trabalhar dentro do mesmo tema sem trabalhar dentro da mesma esfera, né? Ou se você entende que essa dúvida só se responde com uma pesquisa a campo, aí você precisa pensar no plano B, né? Mas é muito bacana que você escolha um tema que tenha tudo a ver com você, que você seja a representação daquela área, né? Pensa que bacana, a partir da tua defesa de TCC, você ser escolhido aí por um professor, por um coordenador, para voltar a falar sobre o teu tema numa outra turma, para você falar sobre o teu tema num evento, de repente ter um professor que te convida para escrever um artigo com ele, né? Você pegando o teu tema de TCC,
e o professor pegando o tema dele de doutorado, e vocês escrevendo numa terceira revista juntos. Pensa que bacana, gente, você está sendo citado nas próximas turmas como um trabalho de referência, né? Então, eu acho que é em cima disso que a gente quer produzir. A minha live, a nossa conversa de hoje tinha esse propósito, né? De tentar esmiuçar um pouco esses tópicos aí de um TCC, de um pré-projeto, de um TCC1, TCC2, para perceber se vocês realmente entendem o que vocês estão sendo cobrados ou convidados a escrever, a produzir, né? E que com isso você eleve o teu nível, o nível da tua banca e também o nível da tua faculdade. Porque no final das contas, gente, nós saímos com uma logo, né, carimbada no nosso trabalho. E essa logo é a faculdade que a gente estuda. Todas são perfeitas? Nenhuma é. Tá? Só que a gente tem que aprender a ir trabalhando com os nossos problemas, né? Se não tá bom, é lógico que a gente vai fazendo outras escolhas, né? Se esse não está bom chega num limite que para mim não é aceitável. Mas a gente tem que entender que às vezes eu estou trocando um problema X por um problema Y e eu vou ter um problema do mesmo jeito. A gente nunca vai viver num mundo sem problemas. E isso é bom, porque quanto mais problemas, mais TCCs, mais projetos, mais pesquisa, e a gente vai dando a nossa contribuição aí de dar um jeito no mundo, né? De dar uma resposta, de fazer... quanto mais porquês, ok, mas que não seja um porquê na forma de um mimimi, né? Que ele seja um porquê como um cutucão, como um incentivo para a gente gerar informação de qualidade e para conseguir contribuir para a área, tá? A Bruna está aqui dizendo que uma aluna chamada Alina apresentou um TCC em marketing digital e esse foi justamente meu tema de TCC da graduação. Tenho diversos livros importantes. Ó, networking, né? Então, assim, gente, é bem bacana que vocês troquem ideia, né, com professores, com pesquisadores, com pessoas que estão atuando na área, para vocês conseguirem aí ter uma desenvoltura cada vez melhor. Bom, pessoal, tá na hora do almoço para a maioria do pessoal, já me prolonguei bastante aqui na live. Vocês sabem que ela vai continuar disponível para vocês. Se vocês assistirem um pouquinho mais tarde, tiverem alguma dúvida, pode fazer um comentário que assim que eu consiga dar conta, eu vou respondendo todo mundo. Queria muito agradecer aí as pessoas que estiveram comigo nesse momento, todo mundo que passou por aqui de alguma forma, que deixou um oi, né, que deixou um comentário. Pesquisa, a gente produz junto, não sozinho, né? Então, a gente, na verdade, é uma grande rede que está integrada para fazer com que o nível de informação no nosso país aumente. E o Brasil não é Brasil sozinho, ele é um Brasil feito por brasileiros, né? E aí eu tenho que entender qual que é o meu papel como brasileira e aonde que eu posso contribuir com isso, tá? Então eu espero de alguma forma nesse momento ter podido contribuir aí com vocês e que vocês consigam aí, quem está indo para um TCC2, produzir um trabalho de alto gabarito para a gente poder estar discutindo nas bancas, e para quem está indo para o TCC1 consiga ter aí um norte da onde partir, tá? Se precisarem, deixa lá uma dica, deixa uma dúvida, a gente marca um próximo encontro, beleza? Obrigada, pessoal, gratidão pela companhia e por ser vocês que estavam aqui comigo. Obrigada. Beijo. Beleza, pessoal, muito obrigada.